Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória. Vamos falar sobre o princípio multiplicativo. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no segundo ano do ensino médio e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana de número 5. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua participação, conto também com a sua colaboração. E olha só, para essa aula, nós vamos tomar como base o eixo temático números, contagem e análise de dados. O tema da nossa aula é contagem e o tópico que nós vamos estar estudando é justamente o princípio multiplicativo, ok? Então vamos lá. Olha só, para que antes falarmos do princípio multiplicativo, é necessário falarmos então sobre a análise combinatória. E quando a gente fala em análise combinatória, é importante que você entenda que análise combinatória é a parte da matemática que estuda a contagem de agrupamentos e as formas de obter esses agrupamentos, ok? Então, nada mais é do que a arte de contar. Análise combinatória é a arte de contar, beleza? De posse dessas noções aí, é importante agora para você conseguir compreender o que é o princípio multiplicativo. Atenção para a definição, ó. Princípio multiplicativo estabelece que quando há duas escolhas, também chamadas de decisões, a serem feitas, se a primeira escolha pode ser feita de X maneiras diferentes, e uma vez feita a primeira escolha, a segunda escolha pode ser feita de Y maneiras diferentes, independentemente de qual tenha sido a primeira escolha. Então, o total de maneiras de se fazer as duas escolhas é x vezes y, ok? É só você multiplicar x vezes y. Muito bem. Agora sim, a partir do momento que a gente entende isso aí, você pode então perceber que esse princípio, ele continua sendo válido se tiverem envolvidas mais de duas escolhas, ok? Então, vale para duas? Vale, até mesmo para mais. Vai ter pelo menos duas lá para você fazer. Então, o princípio multiplicativo você vai utilizar quando tiver pelo menos duas escolhas ou duas tomadas de decisões de duas para mais, ok? De duas para mais. Muito bem, tranquilo. E para que você possa compreender de forma bem tranquila esse princípio multiplicativo, eu vou trazer para você um exemplo simples, ok? E através desse exemplo você vai conseguir resolver qualquer questão que envolva princípio multiplicativo. Então, vamos lá. Acompanha na tela aí, ó. A questão diz o seguinte: de quantos modos um estudante pode sair de sua casa e ir para o colégio passando antes pela sorveteria? Então, vamos lá. Olha só o desenho para poder facilitar aí o seu entendimento. Então, tem um estudante, a sorveteria, não é isso? Vai tomar um sorvete e depois ele vai para o colégio. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Da sua casa até a sorveteria, ele tem como opção a rua A. Tem como opção também a rua B. E tem como opção a rua C. Então, ele tem essas três opções de ruas aí para que ele possa sair da sua casa e ir até a sorveteria. Quando ele vai da sorveteria para o colégio, ele tem opção a rua D, tem como opção a rua E, tem também como opção a rua F e tem como opção a rua G. Então, ele tem essas ruas aí como opção. E aí a pergunta é, de quantos modos ele pode sair de sua casa e ir para o colégio, passando antes pela sorveteria? Então, para que você possa compreender de forma ampla esses conceitos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar. Ele pode passar pela rua A e depois pela rua D, não é isso? A D. Ou pode também passar pela rua A, depois pela rua E, a E. Pela rua A, depois pela rua F, a F.
a rua A pela rua G, AG. Ok? Tem só essas opções? Não. Pode também passar pela rua B, depois pela rua D, B, depois rua E, rua B, depois rua F, rua B, depois rua G. Só que ele também tem como opção rua C, depois rua D, rua C, depois rua E, rua C, depois rua F, rua C, depois rua G. Então perceba que ele tem todas essas opções aí. Vamos contar quantas são? Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele pode passar por 12, não é isso? 12 caminhos. Ele tem 12 caminhos diferentes que ele pode passar. Olha só, então 12 caminhos diferentes que ele pode seguir. Só que aí eu te chamo a sua atenção para o seguinte. Muito bem, eu posso resolver dessa forma. Inclusive, além de mostrar quantas são as possibilidades, quantos modos, pode também mostrar quais são, não é isso? Me dá a opção também de mostrar quais são. Só que eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho 3 ruas, 4 ruas. Mas e se fossem, por acaso, aí, ó, 120 ruas e 530 ruas? Perceba que, resolvendo por esse formato que nós resolvemos aqui, vai ser muito trabalhoso, não é isso? Vai ser muito moroso. Então, não é um processo muito interessante da gente estar resolvendo. Por isso que é mais interessante a gente utilizar o princípio multiplicativo, porque vai tornar muito mais prático para nós encontrarmos aí, muito mais rápido encontrarmos aí a solução, a resposta, tá ok? Então, vamos lá. Olha só. Mas antes de eu falar com você sobre esse princípio, que é o princípio multiplicativo, é necessário que você entenda o seguinte, ó, que você pode utilizar o princípio multiplicativo, mas antes tem que lembrar de duas coisinhas básicas, que é o ou e o e. O ou e o e vão aparecer, muitas vezes, de forma intuitiva. Mas eu quero que, ao aparecer o ou, você entenda que o ou quer dizer uma adição, ok? Uma adição. Quando aparecer o e, eu quero que você entenda que é uma multiplicação, mesmo que seja de forma intuitiva. O ou representa uma adição, o e representa uma multiplicação. Aí agora sim vai ficar mais tranquilo para você resolver a questão. Olha só, perceba que nós vamos dividir aqui, ó, a questão em duas partes. Que duas partes são essas, professor? De casa até a sorveteria, ok? Ir de casa até a sorveteria. Tá aqui, esse tracinho, ó. E sorveteria ao colégio. Entendido só? Da casa até a sorveteria e da sorveteria até o colégio. Lembrando que o e quer dizer o que mesmo? O e significa uma multiplicação. Então, vamos lá. Agora, para ir da casa até a sorveteria, ele pode passar pela rua A, ou pela rua B, ou pela rua C. Lembrando, o ou representa uma adição. Adição de quê? Adição das possibilidades. Pode passar por A, ou por B, ou por C. Então, são 3 caminhos diferentes. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos escrever um 3, ok? Nós vamos escrever um 3 aqui embaixo. Muito bem. Agora, está na sorveteria, vai para o colégio. Da sorveteria para o colégio. Pode passar pela rua D, ou pela rua E, ou pela rua F, ou pela rua G. Então, pode passar pela rua D, ou rua E, ou rua F, ou rua G. Ou quer dizer o que mesmo? Adição. Adiciona as 4 possibilidades aí. Então, são 4 chances, não é isso? 4 possibilidades. D, E, F, G. Então, são 4. Nesse caso aí, vamos então escrever aqui, ó, 4. Perfeito? Tranquilo? E agora, o que eu preciso fazer? Simplesmente multiplicar. 3 vezes 4 vai dar o quê? 12. 12 caminhos diferentes. Ok? 12 caminhos diferentes. Então, perceba que aí fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil
a gente chegar a uma solução favorável, ok? Muito bem, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa nossa aula aqui. Peço para você deixar o seu like para poder nos ajudar. Agora você tem totais condições de pegar o seu PET semana de número 5, o seu PET de número 2 e resolver todas as questões que estão lá, ok? Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir. Quero também te fazer um convite. Quinta-feira, às 3 horas da tarde, quiz, o nosso quiz do PET, para que você possa, então, retirar todas as suas dúvidas que você tiver aí ao longo da semana de estudo, ok? Então, a oportunidade de você tirar as dúvidas é justamente no nosso quiz, ok? Resolva o seu PET, resolva as questões que estão lá na sua semana de número 5, PET número 2, depois volta aqui no canal novamente e vamos, então, fazer a correção dessas questões. No mais, vou ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Estamos juntos, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!